Hoje vamos mergulhar de cabeça em uma das maiores aventuras da sociedade nórdica. Como era uma noite dentro de um navio viking. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me diga nos comentários de onde você está sintonizando e que horas são para você. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos começar a jornada desta noite juntos. Você embarca no navio antes do sol se pôr, com os pés úmidos e o coração acelerado, não por bravura, mas por causa do frio que sobe pelas pernas como um lembrete de que cobertores não são itens padrão a bordo. O céu já está com aquele tom cinza indeciso, típico dos fiordes. Você sente o rangido da madeira sob os pés. Cada tábua parecendo suspirar, boa sorte, enquanto a embarcação balança com a suavidade de uma mula rabugenta. O navio viking não é uma sala de estar com lareira. É uma casca de noz longa, estreita, sem teto, sem divisórias, só um monte de homens, bagagens, armamentos e você. Dormir aqui exige criatividade e tolerância, muita tolerância. Você procura um canto seu entre escudos empilhados, um remo abandonado e um saco de couro com algo que pode ser comida ou um par de botas fermentadas. A noite cai rápido. A primeira decisão, onde vai seu corpo e onde você vai fingir que sua cabeça repousa. Você tenta se esticar, mas o espaço é limitado. O guerreiro ao seu lado já dorme, ou finge, roncando com a convicção de quem nunca ouviu falar de consideração. A madeira sob você está fria e levemente úmida, como se o navio tivesse acabado de sair de uma sauna glacial. E talvez tenha mesmo. O mar está calmo, mas o som das ondas contra o casco é mais incômodo do que relaxante. Soa como alguém batendo uma concha cheia de água na sua orelha a cada 3 segundos. Você fecha os olhos, mas eles reabrem rapidamente. Algo escorregou do teto invisível e caiu perto da sua perna. Talvez uma gota de orvalho. Talvez uma pulga que se jogou por tédio. Você se cobre com o que tem, uma pele de carneiro fina, meio molhada, que exala aquele cheirinho clássico de animal abatido na terça. O vento sopra baixo, mas constante, como um sussurro viking desaprovando sua decisão de embarcar. Historiadores ainda discutem se os vikings dormiam sempre no próprio navio durante viagens longas, ou se preferiam parar em ilhotas para descansar em cabanas improvisadas. Mas o consenso é que o conforto não era a prioridade. Você sente isso na pele, literalmente. Sua orelha encosta na borda da madeira e a madeira está congelante. Cada parte do corpo reclama. E você só está aqui há 1 hora. Lá fora, o céu está salpicado de estrelas. Mas você não as vê. Seus olhos estão fixos no homem que decidiu afiar seu machado no escuro. A cada clique da pedra contra o metal, você se pergunta se há um plano secreto para eliminar os que ocupam o espaço extra. Você se vira para o lado, tentando ignorar o cheiro de peixe seco vindo do barril ao lado. Ele parece olhar para você. Talvez tenha alma.
talvez só esteja fermentando há semanas. O sono vem devagar, como um visitante desconfiado. Você o convida com promessas de calma, de sonhos gloriosos, de talvez uma cama macia em um reino distante. Mas ele hesita, porque sabe que logo alguém vai gritar: terra à vista, ou tem algo na água. Ainda assim, você insiste. Fecha os olhos novamente, mais forte agora, como se quisesse apagar a realidade por pressão. O navio balança, o frio se espalha. Um mosquito aparece sim, mesmo no meio do mar. Ele parece rir de você antes de pousar na sua testa. Você respira fundo. Não está confortável, mas também não está em chamas, nem afundando. Talvez isso seja o mais próximo de paz que um viking do século IX conheça. Você acorda sem saber se dormiu ou apenas piscou por muito tempo. O céu está mais claro agora, mas isso não significa calor. Significa apenas que você consegue ver com mais nitidez as nuvens cinzentas e o brilho opaco das ondas. A brisa continua cortante, como se cada sopro do vento estivesse tentando empurrar sua alma para fora do corpo. Você se levanta com o entusiasmo de quem passou a noite em uma tábua flutuante. Seu pescoço dói, suas costas protestam, e o cheiro ao redor, uma sinfonia de peixe seco, suor adormecido e couro úmido. Sim, você está oficialmente a bordo de um barco viking em pleno século IX, e seu spa é feito de salmão defumado e axilas em fermentação. Hora de reorganizar o quarto. Seu espaço pessoal se resume ao que você consegue proteger com os pés. Um escudo serve como parede, uma corda enrolada como mesa de cabeceira, e o colchão, uma fina camada de feno, agora mais palha molhada do que qualquer outra coisa, estendida sobre a madeira que não perdoa. Você encontra uma pele de urso para usar como coberta. Parece luxuoso, até você perceber que está cheia de pelos soltos e cheiro de história. A pele foi tirada de um urso de verdade, um que claramente morreu contrariado. Ela é grossa, pesada e tem um talento especial para reter umidade, como se fosse um pano de prato ancestral. Os vikings eram práticos, mas nem mesmo eles conseguiam tornar o sono algo confortável no meio do oceano. Então eles usavam o que tinham: peles, feno e ocasionalmente pedaços de tecido de suas próprias roupas. Aqueles com mais prestígio às vezes tinham travesseiros recheados com penas. Você, claro, tem uma meia enrolada e o cotovelo esquerdo, enquanto você tenta ajeitar sua cama. Um barril escorrega para perto da sua cabeça. Ele está mal amarrado e o mar está agitado. Dentro, arenque em conserva. Fora, esperança evaporando lentamente. Você o empurra de volta para seu canto e nota que tudo neste barco tem cheiro de peixe, inclusive você. Historiadores ainda discutem se os barris de mantimentos eram mesmo transportados soltos ou presos de forma improvisada com cordas. Mas você não precisa de um artigo acadêmico para saber que, neste navio, a organização é um conceito relativo. A 1 metro de distância, alguém está dormindo em cima de um saco de farinha e roncando. É um ronco profundo que parece vir das entranhas de uma baleia viking.
Você tenta ignorar, mas o som ecoa pelo casco como uma trombeta melancólica, anunciando o fim da paciência. Você se deita novamente. O feno espeta. A pele esquenta só de um lado, e seu rosto está virado para um pedaço de peixe seco pendurado para curar. Ele te encara, imóvel, como um lembrete de que todos aqui estão no mesmo barco, literalmente e existencialmente. Você fecha os olhos, respira. O cheiro é ruim, mas constante, o que, por alguma lógica muito torta, traz uma sensação de estabilidade. O corpo acostuma, a mente começa a flutuar. Você quase se entrega ao sono, até que alguém espirra, espalhando partículas ancestrais de viking pelo ar. Você abre um olho, depois o outro. O céu segue cinza. As gaivotas gritam. A pele de urso escorrega para fora do seu ombro e o barril de arenque volta a se aproximar com a paciência passiva de quem sabe que será seu companheiro de travesseiro por muito tempo ainda. Você está desconfortável. Você está com frio. Mas, de algum jeito, você está começando a aceitar tudo isso como normal. Afinal, não é todo dia que se dorme cercado por guerreiros que usam peixe como perfume e machados como objetos de decoração. Você passa a manhã cochilando entre ondas, tentando encontrar um ritmo entre o balançar do navio e o vai e vem dos seus próprios pensamentos. Descobre que o truque para dormir em um barco viking não é conforto, mas resignação. Quando você para de lutar contra o desconforto, ele vira pano de fundo, quase poético, quase. Mas o verdadeiro desafio não é a madeira dura, nem o feno molhado, nem a pele de urso que insiste em escorregar do seu ombro como um gato ingrato. O desafio é onde você dorme, ou tenta. Porque neste navio, cada centímetro é disputado. E você ainda não entendeu bem a geografia da coisa. Veja, à sua esquerda está um machado. À sua direita, um escudo com um prego torto que já arranhou sua perna 2 vezes. Logo acima, amarrado em uma viga, um pacote de cebolas. E abaixo do seu quadril, um barril de alguma coisa. Talvez cerveja, talvez peixe fermentado, talvez apenas esperança antiga em estado líquido. Você tenta se encaixar entre 2 barris e uma pilha de cordas. Parece promissor. Há até um cantinho plano onde você consegue esticar as pernas. Mas então percebe que está perigosamente perto da borda e o navio balança. Dormir aqui pode significar acordar no mar ou não acordar. Você recua, posição descartada. Historiadores ainda discutem se os barcos vikings tinham seções específicas designadas para dormir, ou se era cada um por si e o espaço por todos. Mas uma coisa é certa, o caos era parte do pacote, e você, agora, está no meio dele. Você volta para o seu espaço original, entre o remo quebrado e o saco de farinha. Só que alguém se espalhou ali enquanto você estava fora. Um homem grande, barba espessa, dormindo com a boca aberta e os braços em forma de estrela do mar. Você considera empurrá-lo. Desiste. Melhor buscar outro canto. Você se acomoda atrás de um mastro pequeno, em uma área meio inclinada. Deita-se com cautela. A madeira range
pedaço de pano serve de travesseiro. Uma corda se enrosca no seu tornozelo, como um lembrete sutil de que tudo aqui pode virar um problema em 3 segundos. Você fecha os olhos e então escuta o som do casco batendo nas ondas, o rangido dos remos sendo amarrados, um murmúrio distante, alguém cantando uma canção baixa, talvez para si mesmo, o ronco do gigante de antes e o barril de arenque, sempre ele, rolando discretamente para mais perto. Você tenta se concentrar, ignorar tudo, respirar fundo, mas o feno pinica, a madeira aperta, e você está estranhamente ciente de que há um machado muito próximo da sua orelha, não em posição ameaçadora, claro, só presente. Você se mexe um pouco, encolhe as pernas, abraça a pele de urso, tenta imaginar que está em casa, deitado sobre almofadas macias, com uma lareira acesa e um cão peludo aos pés. Mas no seu mundo atual, o cão peludo se chama Bjorn e está dormindo do seu lado, roncando e coçando o pé com um entusiasmo selvagem. Você abre os olhos. O céu está limpo agora. Algumas estrelas aparecem. O mastro lança sombras finas sobre o convés. O mar brilha levemente e por um instante muito breve tudo parece bonito, tranquilo, quase mágico. Então o navio balança forte. Um barril tomba. Você escuta o som de cebolas rolando e alguém grita que perdeu o machado. Você suspira. Mais uma tentativa de dormir. Cancelada, ainda assim você fecha os olhos outra vez. Porque é isso que se faz aqui. Você não dorme. Você insiste. Você já perdeu a noção da hora. O sol some e reaparece como um funcionário relutante em bater o ponto. O tempo é um conceito flutuante, literalmente. Mas há uma rotina que se impõe mesmo no caos flutuante, os turnos de sono. No barco Viking, ninguém dorme a noite toda. Seria ingenuidade ou suicídio, dependendo da região. Sempre há alguém de vigia, sempre há alguém remando e sempre há alguém roncando, o que não necessariamente exclui as outras opções. Hoje é sua vez de descansar primeiro. Metade da tripulação ainda está acordada, mexendo em cordas, afiando lâminas, conversando sobre o vento, sobre a direção, sobre algo que soa como fofocas da aldeia. Você tenta ignorar. Coloca a pele de urso sobre o rosto e se entrega ao que chamam de sono. Mas dormir durante o turno permitido é um conceito falho. Porque enquanto você tenta relaxar, seu vizinho está afiando uma adaga. E a cada movimento da pedra, uma faísca acende nos seus nervos. O som é sutil, mas constante, como um rato pequeno com uma missão de destruição sonora. Você se vira, a tábua estala. Uma farpa entra discretamente no seu ombro. Você nem reage mais, apenas a aceita. Mais tarde será uma história para contar, ou para coçar. Alguns minutos se passam. Você quase adormece. Quase. Mas então o homem da vigília pisa em falso. Tropeça na borda do barril de cebolas. Sim, elas voltaram. E quase cai em cima do seu pé. Ele murmura algo em nórdico que você prefere não traduzir. Depois segue como se nada tivesse acontecido. Historiadores ainda discutem como os turnos eram organizados em travessias longas,
se havia uma escala formal ou se era uma dinâmica espontânea baseada em quem piscasse primeiro. Aparentemente, você piscou demais. Você finalmente pega no sono, mas é um sono leve, quase simbólico. Um cochilo em slow motion. Você sonha que está em uma casa de pedra, deitado em um colchão grosso feito de lã. Há um pão quente sobre a mesa e uma caneca de hidromel esperando. Tudo está calmo, quente, confortável. Então, um grito. De verdade. No barco. Alguém viu algo na água. Talvez uma sombra. Talvez uma baleia. Talvez a imaginação de quem já não sabe mais o que é real. Você acorda com o grito ainda ecoando no cérebro. Seu coração bate rápido. Seus pés estão frios. Sua alma está cansada. E o homem que deveria substituir você no turno dormiu. Claro, você se levanta, amaldiçoando a lógica dos turnos. Está com sono, mas agora é sua vez de vigiar. Você segura um remo, mais por conforto do que por utilidade, e observa o mar escuro, esperando que nada apareça, porque você está acordado, mas não está exatamente alerta. Enquanto a brisa sopra e os outros roncam, você reflete. Dormir em turnos é uma metáfora viking para a vida. Sempre há alguém tentando descansar, enquanto o outro segura a barra ou o leme. E no fim, todos dormem menos do que deveriam. Você olha para o céu. As estrelas continuam lá. E por um momento você pensa, talvez, só talvez, daqui a algumas horas, você consiga cochilar por 7 minutos completos sem ser acordado por um pé, uma farpa ou uma cebola rolando. Um sonho viking, o que você chama de teto, aqui é o céu. E isso soa poético, até começar a chover. Sem aviso, sem nuvem dramática. Só a água caindo direto na sua testa como uma revelação gélida do universo. O barco viking, apesar de sua fama destemida, não tem cobertura, não tem lona, não tem cortina, tem céu. E o céu, no norte, costuma expressar seus sentimentos em forma líquida. Você acorda com os primeiros pingos e sente aquele instinto ancestral de se proteger. Mas com o quê? Um escudo, um saco de farinha. A pele de urso já está úmida desde ontem. Você se encolhe, vira de lado, coloca a capa sobre o rosto. A chuva bate forte agora, transformando o convés em uma pista de sabão natural. Os barris se movem. Um pedaço de corda escapa. Alguém grita algo que soa como amarrar o porco, mas provavelmente foi amarre o remo. Em meio à confusão, você sente a umidade penetrando até seu segundo pensamento. Você escuta o som dos outros guerreiros resmungando. Alguns ainda dormem, como se nada estivesse acontecendo. Outros se levantam e tentam organizar as coisas, jogando peles sobre sacos, empilhando escudos como barracas improvisadas. Um viking de cabelos loiros tenta fazer um toldo com o próprio manto. Não funciona. O manto escorre como um tapete envergonhado. Historiadores ainda discutem se existiam estruturas móveis que cobriam parte dos barcos durante longas viagens. Alguns acham que sim, outros dizem que não havia espaço ou paciência para isso. Mas hoje,
Aqui, agora, está claro. Ninguém pensou em trazer uma lona. A água escorre pelas tábuas. Você se ajeita como pode, agora deitado em uma poça elegante e pessoal. O frio atinge os ossos. É um frio molhado que parece zombar da sua tentativa de ignorá-lo. Cada parte do seu corpo está úmida, inclusive lugares que você nunca achou que pudessem ficar úmidos só com chuva. Você fecha os olhos como se isso fosse impedir a água de continuar. Escuta a madeira estalando com o peso da umidade. Um guerreiro ao seu lado murmura algo sobre Thor estar de mau humor. Você não discorda. Se Thor está bravo, você é a toalha encharcada da brincadeira. Mesmo assim, você tenta dormir. Porque no barco viking, essa é a regra. Você dorme quando pode, não quando é agradável. E dormir molhado, com o rosto meio submerso numa tábua inclinada, é apenas mais um episódio na série de escolhas ruins que o levaram até aqui. A chuva começa a passar. A água continua escorrendo por um tempo. O ar agora está mais frio do que antes, porque é isso que a chuva faz, aparentemente. Te molha e depois te congela. Gentil. Você se senta, tira a capa do rosto e observa o horizonte. Um guerreiro tenta espremer a pele de urso para tirar o excesso. Outro esfrega as mãos, resmungando sobre deuses preguiçosos. E o barril de arenque, claro, está agora perto da sua perna, sempre ele, sempre persistente. Você se pergunta se um dia vai conseguir deitar em algo que não escorrega, não fede e não está tentando te afogar. E então suspira, porque no fundo está começando a achar graça de tudo isso. Rir no meio da água, do frio, da falta de sono, porque se não for para rir, você provavelmente vai chorar. E o barco já tem água suficiente. Você adormece finalmente, exausto, encharcado, com metade do rosto colado numa tábua que cheira vagamente a peixe e tempo. E então sonha. Ou talvez delire, é difícil dizer. Mas o que acontece na sua mente é estranho, vibrante e, acima de tudo, desconfortável. Você está em uma longa mesa de madeira. Em frente, um banquete. Hidromel, carne assada, pães fofos. Só que cada vez que você tenta comer, alguém grita: impostos! Você olha ao redor e percebe que todos os convidados são coletores de tributos vestidos como dragões. Um deles sopra fogo em cima do seu prato. Você acorda suado ou molhado, difícil distinguir, mas está ofegante e por algum motivo com um gosto de cebola na boca. A realidade, se é que pode ser chamada assim, é que você acaba de conhecer o mundo dos pesadelos vikings. Sim, eles também sonhavam, e como qualquer povo cercado por morte, tempestade e fermentações não regulamentadas, os sonhos vikings podiam ser intensos. Muitas vezes eles acreditavam que os sonhos tinham significados proféticos, especialmente os estranhos. Um sonho com um barco afundando, presságio de morte. Um sonho com um lobo, guerra à vista. Um sonho com a sogra. Bom, isso nem precisa de tradução. Você senta, respira fundo. Tenta entender por que seu subconsciente decidiu unir dragões, tributos e pão. Historiadores ainda discutem se os vikings realmente anotavam sonhos
sabe é que muitos levavam isso a sério, a ponto de mudar rumos de expedições com base no que sonharam. E aqui está você, em um navio balançando, sonhando com criaturas que nem sabe se existem. E para piorar, a noite ainda não acabou. Do outro lado do barco, um homem se levanta bruscamente. Parece perturbado. Ele olha para o céu, murmura algo em voz baixa, depois se senta de novo, com os olhos arregalados. Provavelmente teve um daqueles sonhos, ou só lembrou do cheiro de arenque. Em ambos os casos, a expressão é semelhante. Você tenta se deitar outra vez, mas seu corpo agora está em estado de alerta. O cérebro, ansioso, como se a qualquer momento fosse aparecer um elfo cobrador de dívidas do seu inconsciente. Você respira fundo, observa o entorno. A maioria dorme ou tenta. Os sons se misturam. O vento nas velas, os estalos da madeira, o ronco de alguém que não está nada bem dos brônquios. E ao fundo, um gemido baixo. Um viking que claramente não teve um bom sonho. Ele murmura o nome de um animal, depois o nome da ex. Você respeita o momento e não comenta. A noite continua, arrastada, e você começa a compreender uma verdade profunda. Os sonhos aqui não são fugas, são extensões da viagem. Barcos dentro do barco, histórias contadas pela sua mente quando o corpo já desistiu. Você fecha os olhos. Deseja que, desta vez, o sonho seja mais simples. Um prado, um pão quente, talvez até uma cama seca. Mas não. Você sonha com um peixe gigante usando uma coroa e exigindo que você dance para não ser jogado no mar. É oficial. Seu cérebro entrou no modo viking. Você acorda com um susto, mas não por causa de gritos, chuva ou cebolas. Hoje é o som do mar que te desperta. Não um mar calmo com ondas ritmadas, mas um mar inquieto que parece conversar com o casco. Cada batida é uma pergunta, cada rangido uma resposta. O oceano está falando e você não está certo de que quer ouvir. Você se senta lentamente. Seus músculos reclamam, seus olhos ardem. Sua alma, se pudesse, pediria um chá quente e um cobertor. Ao seu redor, os sons do barco despertando, cordas sendo puxadas, pés pesados pisando em madeira molhada, um homem tossindo como se quisesse expulsar a própria árvore genealógica. E então vêm elas, as gaivotas, não aquelas gaivotas fofas de filmes infantis. Não, essas são agressivas, altas, insistentes. Elas pairam sobre o barco como fiscais, mal-humoradas de uma viagem que já deu errado. Uma delas grita diretamente para você, com um som que parece um riso zombeteiro. Você olha de volta. Ela não pisca, o som das ondas se mistura ao das velas rangendo. Um vento cortante assobia pelos espaços entre as tábuas. Você tenta deitar novamente, fingir que ainda pode dormir. Mas agora o convés está mais inclinado. O mar balança o navio como uma mãe impaciente balançando um berço com o pé. Você fecha os olhos, inspira, o vento sopra e de repente uma gaivota decide que sua testa é um excelente alvo para se aliviar. Você fica imóvel, em parte por choque, em parte por negação. Depois apenas suspira.
não é o pior que aconteceu nesta viagem. E o cheiro é quase reconfortante perto do arenque. Historiadores ainda discutem se os vikings tinham rituais para afastar maus presságios em alto mar. O cocô de gaivota, por incrível que pareça, não entra oficialmente nas listas, mas se houvesse alguma superstição sobre isso, você provavelmente a teria cumprido agora. Você se levanta, sacode a pele de urso, limpa o que pode e tenta caminhar um pouco. Os pés ainda doem, o convés escorrega, mas a movimentação ajuda. Alguns guerreiros estão acordados, outros cochilando em posições que desafiam a anatomia. Um deles dorme com o rosto colado no escudo. Você se pergunta se ele sonha com batalhas ou com travesseiros. Deita novamente, ou melhor, se ajeita como pode. O som do mar agora é mais forte. Ele entra nas suas costelas, vibra dentro do crânio. Você começa a contar as batidas das ondas como quem conta carneirinhos. 1, 2, 3, 57. 1 gaivota. 102. Você não sabe quando adormece. Só sabe que por alguns minutos tudo silencia. E nesse silêncio úmido, entre os gritos das gaivotas e o rangido do casco, você encontra algo que lembra a paz. Você desperta com algo encostando no seu pescoço. Não é uma arma, nem um inseto. É um joelho. Um joelho viking. Aparentemente, durante a noite, alguém se virou e invadiu o seu minúsculo território com a confiança de quem acredita que espaço é um conceito negociável. E neste barco é mesmo. Você se afasta com delicadeza, o que é difícil quando o convés está molhado e seu quadril já está dormente. Mas não reclama, porque sabe, existe um recurso precioso e escasso neste navio, o calor humano, sim. Dormir colado em outro ser humano soa estranho para sua mente do século XXI. Mas aqui, no século IX, com o vento sibilando entre as tábuas e a temperatura caindo como reputação em briga de taverna, o corpo do outro é o cobertor que você não tem. Os vikings sabiam disso. Historiadores relatam que, durante expedições longas, os guerreiros dormiam amontoados não apenas por falta de espaço, mas por pura necessidade térmica. E também, quem sabe, por um certo senso coletivo de sobrevivência ou vergonha. Aqui, os abraços são pragmáticos, os cotovelos inevitáveis. Você se ajeita entre dois companheiros. Um deles respira pesado e murmura nomes de animais. O outro está encolhido, segurando o próprio escudo como um ursinho de pelúcia medieval. A pele de urso cobre parte dos seus ombros, mas é o calor do ombro esquerdo desvém. Sim, você já batizou mentalmente seus colegas de sono, que realmente impede seu nariz de congelar. O barco balança com suavidade. Pela primeira vez, o movimento parece acolhedor, como se o navio, mesmo molhado, frio e barulhento, estivesse tentando embalar vocês em um ritmo rústico, quase maternal. Você fecha os olhos, sentindo o calor dos corpos ao redor. Sim, há cotovelos demais. Sim, o cheiro ainda é de cebola com peixe e humanidade fermentada. Mas também há um senso estranho de conforto, como se por alguns minutos vocês não fossem guerreiros a caminho do desconhecido,
mas sim grandes bebês barbudos tentando fingir que isso tudo é normal. Um suspiro profundo ecoa à sua direita. Alguém sonha. Alguém ronca. E, surpreendentemente, ninguém se mexe muito. Talvez todos tenham aprendido que qualquer movimento brusco pode causar uma reação em cadeia de cotovelos, escudos e farpas. Você pensa em como, lá fora, no mundo seco e firme, dormir é algo solitário, mas aqui, sobre as águas frias do norte, é um ato coletivo, um empilhamento de corpos e intenções, uma espécie de ninho humano, onde o desconforto é suavizado pela simples presença do outro. Você sente a mão de alguém escorregar para perto da sua cintura. Não é ameaçadora, só desorientada. Você a move gentilmente e volta à posição fetal semi-viking que se tornou seu padrão nas últimas noites, e ali, entre um joelho, um escudo e um peito que vibra com cada respiração, você adormece. Não porque o lugar é bom, mas porque o calor coletivo o torna suportável e, de alguma forma, aconchegante. Você acorda coçando o pescoço, depois a barriga, depois o braço. É como um ritual, mas não é espiritual, é epidérmico. Porque mesmo no meio do mar, mesmo envolto por frio, chuva e cheiro de peixe, os mosquitos encontraram um jeito de participar da expedição. Você se senta e olha em volta. Os outros também coçam. Alguns discretamente, outros com desespero. Um viking mais velho está batendo com uma sandália de madeira na própria coxa, como se quisesse expulsar todos os insetos de uma vez. Não está funcionando. Você se pergunta de onde vieram. Talvez tenham embarcado junto com os barris, ou estavam no feno, ou talvez simplesmente existam mosquitos viking treinados para sobreviver em qualquer condição. A única certeza é que eles estão aqui e famintos. A coceira é incômoda, mas pior é o pensamento. Você veio em busca de aventura, glória, talvez uma cidade para saquear, e está sendo derrotado por um mosquito com 3 milímetros de altura. A humilhação é real. E coça. Você tenta ignorar. Fecha os olhos. Mas agora, além da pele irritada, há algo mais. Inquietação mental. Um tipo de insônia existencial. Seu corpo está exausto, mas sua mente parece ter encontrado energia extra apenas para refletir, o que é uma decisão lamentável. Você começa a questionar por que está aqui. Por que aceitou embarcar nesse navio úmido com homens que roncam como feras e se espremem uns contra os outros por calor? Porque ninguém pensou em inventar colchões infláveis ou um repelente decente à base de musgo e desespero. Historiadores ainda discutem se os vikings usavam alguma forma rudimentar de proteção contra insetos, talvez ervas, talvez fumaça. Mas aqui, no seu trecho de realidade, a única estratégia parece ser aceitar e coçar com dignidade. Você se deita novamente, um pouco mais irritado, um pouco mais lúcido do que gostaria, e por algum motivo passa a pensar nos seus pais, na casa deles, no colchão que rangia, mas ao menos era seco, no cobertor com cheiro de sabão e naquela sensação boa de acordar sem dores nem picadas. Uma picada nova na nuca te devolve ao presente.
Você suspira, se cobre até a cabeça. O calor gerado pelo seu próprio corpo já passou do limite do tolerável, mas pelo menos parece manter os insetos afastados por alguns minutos. E é nesses minutos que você tenta dormir. Mas sua mente agora está em modo retrospectiva, relembrando cada escolha que o levou até aqui, cada conversa na taverna, cada história inflada de heroísmo, cada promessa de ouro fácil e aventuras épicas. Nada disso envolvia coceira, fungos nos pés ou a insônia causada por roncos coletivos. Você vira de lado, sente uma farpa espetar sua costela. Tenta rir, porque chorar seria redundante. A noite avança. A coceira diminui, talvez por exaustão. Talvez você esteja se tornando um com o barco, uma criatura marítima de madeira, sal e resignação. E, nesse estado meio vegetal, meio guerreiro, sua mente finalmente sossega. Você sonha com um banho quente, depois com um travesseiro, depois com uma sopa sem peixe. Você abre os olhos com o que parece ser um pedaço de raiz no canto da boca. Leva alguns segundos para entender. Você não está mais no barco. Quer dizer, ainda está na expedição, mas agora em terra firme, por uma combinação rara de sorte, necessidade e mau tempo. A tripulação ancorou numa pequena faixa de costa rochosa para descansar. Você está deitado no chão, frio, duro, irregular, mas veja bem, é chão firme, que não balança, que não chia, que não tem cheiro de peixe fermentado. Você nunca imaginou que se sentiria tão agradecido por dormir em cima de pedras molhadas. À sua volta, outros vikings também se espalham como sacos de batata nórdicos, alguns roncando, outros estirados de bruços, como se a terra estivesse absorvendo sua exaustão. O ar tem cheiro de alga e fumaça, e ainda assim é melhor do que o convés. Você se senta, o corpo dói, claro, mas há algo mágico em poder se espreguiçar sem bater em um barril, um joelho ou uma gaivota. O espaço em terra parece infinito, mesmo sendo só uma clareira cercada de árvores baixas e pedras cobertas de musgo. Historiadores concordam que, quando possível, os vikings paravam em ilhas ou margens para acampar e reorganizar. Mas não era um piquenique, era uma pausa, um reajuste e, para você, uma bênção. Você caminha até uma fogueira improvisada. Um viking magro está esquentando pedaços de peixe em espetos improvisados com galhos. O cheiro é o mesmo de sempre, mas pelo menos agora ele não está te seguindo dentro de um barril rolante. Você aceita um pedaço, mastiga devagar. Tem gosto de persistência. Depois de comer, você procura um novo canto para deitar. Escolhe uma área com um leve declive, coberta por folhas secas. Você ajeita a pele de urso, se enrola e se deita. A terra é dura, mas sua alma está em paz, porque o céu não está pingando, o solo não se move e ninguém está dormindo em cima do seu pé. Você escuta os sons da natureza, pássaros distantes, folhas farfalhando, o murmúrio de um riacho próximo. A ausência do barulho do mar é quase desconcertante. Por um segundo, você sente falta do rangido do casco. Quase. Você fecha os olhos.
O sono vem rápido. Seu corpo relaxa mais do que nos últimos dias. Você sonha com uma casa de madeira, paredes sólidas, um teto de verdade, um cão dormindo aos pés da cama, um cobertor e silêncio, até que você escuta um som novo. Não é uma tempestade, nem um grito. É um trovão. O tipo de trovão que vem acompanhado. Você abre os olhos, olha para o céu. As nuvens estão se formando com uma velocidade dramática. Alguém grita, temporal. Outro diz, de novo não. E você, com sua paz recém-adquirida, apenas se deita de novo. Deixa a chuva te encontrar, porque francamente já não faz diferença. Pelo menos aqui, o arenque não vem rolando atrás. A chuva passou. Deixou marcas, não só na terra enlameada, mas também no seu ânimo. Você voltou ao barco, voltou ao balançar, voltou ao cheiro de tudo o que já conhece melhor do que gostaria. E agora, na enésima tentativa de se ajeitar para dormir, você toma uma decisão ousada. Vai usar o escudo como travesseiro. É uma má ideia. Mas ideias ruins são um tema recorrente neste navio. Você posiciona o escudo de madeira circular com o centro de metal, apoiando a cabeça com cuidado, muito cuidado, e nos primeiros 5 segundos parece promissor. Melhor que nada, você pensa, até lembrar que o centro metálico se transforma em gelo sólido durante a noite. Você tenta colocar um pano por cima. Não adianta. O escudo é rígido, frio e, para ser honesto, parece estar tentando te ensinar uma lição. Ainda assim, você resiste, porque está cansado, porque não quer se deitar novamente sobre o feno encharcado, nem sobre os pés de alguém que ronca cantando. Enquanto se debate com a posição, você escuta um som de algo caindo. Um saco de mantimentos tombou. O responsável apenas resmunga. Nada é amarrado direito por aqui. Até a esperança escorrega fácil. Você fecha os olhos e pensa, amanhã vai ser melhor. Mas essa frase tem se repetido há tantas noites que começa a aparecer ironia. Historiadores ainda discutem se os escudos eram realmente usados como travesseiros ou apenas como proteção lateral durante o sono. A julgar pela sua nuca agora adormecida e seu pescoço dobrado em 90 graus, é provável que a função principal nunca tenha sido anatômica. Você suspira. Seu nariz escorre levemente por causa do frio. Seu ombro esquerdo formiga. Você sente que se dormir mais 30 minutos nessa posição, vai acordar falando nórdico antigo com sotaque de tartaruga. Mesmo assim, você persiste, porque neste ponto da expedição, seu parâmetro de conforto já foi rebaixado para desde que eu não esteja boiando na água, está aceitável. Você tenta imaginar que está em uma pousada viking, que o escudo é um travesseiro de penas, que o barco é um quarto temático, que o ronco do guerreiro ao lado é uma trilha sonora relaxante, tipo aquelas gravações de tempestade que as pessoas modernas usam para dormir, só que mais úmida e mais nasal. Você respira fundo, o cheiro de madeira molhada entra pelos pulmões como um poema aquático. O escudo range sob sua orelha. A pele de urso cobre parte do seu rosto. E você começa a escorregar lentamente para aquele estado nebuloso entre o sono
e a desistência. Um último pensamento passa pela sua mente. Eu pago quanto por uma cama de verdade. Mas a resposta não vem. Porque, enfim, você adormece em cima de um escudo, dentro de um barco, envolto por cansaço, cebola e um tipo muito específico de orgulho silencioso. A madrugada avança e com ela vem um som inesperado. Não é o barulho do mar, nem o rangido das cordas ou o ronco do companheiro ao lado. É música. Uma melodia baixa, cantada por uma voz rouca, mas firme. Você ergue ligeiramente a cabeça e vê, sob a luz pálida da lua, um dos vikings sentado com um pequeno tambor rudimentar, batucando com os dedos enquanto canta em nórdico antigo. A música é lenta, repetitiva, quase hipnótica. Uma canção de ninar para guerreiros. Você não entende as palavras, mas a melodia parece contar histórias de deuses e vales gelados, de batalhas longínquas e promessas feitas sob as estrelas. A canção paira no ar como uma névoa sonora. Você se entrega ao som. É um alívio inesperado num ambiente hostil. Pela primeira vez, você sente algo próximo de ternura nesse convés. Até o barril de arenque parece menos agressivo agora. Historiadores sabem que os povos nórdicos valorizavam a oralidade e que havia scouts, poetas e músicos que contavam histórias e cantavam para embalar as noites de acampamento. É possível que esses cantos servissem não só para entreter, mas também para acalmar, para lembrar que havia beleza, mesmo em travessias frias e sem fim. Você imagina uma criança viking ouvindo essa mesma melodia, enrolada em peles, sonhando com escudos brilhantes e glórias distantes. Agora, no entanto, são adultos barbudos, exaustos e empilhados em um barco que chacoalha como um berço desconjuntado. A música continua. Alguns murmuram junto, como se a letra tivesse sido tatuada na memória de todos. Outros apenas escutam, imóveis, com os olhos fechados. O ritmo do tambor ecoa dentro do seu peito, como se alguém estivesse afinando seu coração para o sono. Você se deita mais calmo do que em muitas noites. O escudo ainda machuca, a pele de urso ainda escorrega. Mas a música é mais forte. Ela preenche os espaços entre as tábuas, entre os corpos, entre os pensamentos que insistem em te manter acordado. A canção fala sobre o mar como um ser vivo, sobre os ventos como mensageiros dos deuses, sobre a escuridão como um lugar onde os sonhos são colhidos como frutas raras. Você não entende as palavras, mas entende o sentimento, e é o suficiente. Por um momento, o navio parece outro, como se a música o envolvesse em uma camada invisível de proteção. A madeira range menos, as gaivotas dormem, o mundo se aquieta. Você adormece com a melodia ainda vibrando nos ouvidos e sonha. Sonha que está em casa, mas a casa é feita de velas e madeira, flutuando sobre um mar que canta. Você está seguro, está embalado, está, pela primeira vez, verdadeiramente em paz. Você acorda no meio da madrugada, com os olhos pesados e o corpo relaxado. Por um instante não sabe onde está. A música sumiu. O tambor silenciou. Tudo ao redor é apenas a respiração dos outros,
os estalos do casco e o mar. Sempre ele murmurando como uma avó insondável. Você sente que dormiu melhor. Talvez o canto tenha mesmo surtido efeito. Talvez sua alma finalmente tenha aceitado que isso aqui é sua realidade agora. Mas ironicamente você está acordado, não consegue mais dormir. A insônia chegou com a sutileza de uma adaga no escuro. Sua mente está ativa. Seu corpo está quieto, mas seus pensamentos não param. Você começa a contar os remos enfileirados ao lado. 1, 2, 3, 8, 10, 15. A madeira escurecida pelo tempo parece sorrir com sarcasmo. Você vira de lado. Sente o joelho de alguém esbarrar no seu. Fecha os olhos. Espera. Nada. O silêncio agora é barulhento. Você escuta tudo. O ranger das cordas. O mar lambendo o casco. O ronco de alguém com talento para soprar narinas como gaitas. Até o silêncio do céu parece zombar da sua insônia. Historiadores pouco comentam sobre as noites em claro dos vikings, mas não é difícil imaginar que elas existiram, que, em meio a uma viagem longa, molhada, desconfortável e cheia de pulgas, alguns olhos simplesmente não se fechavam, e que esses guerreiros, assim como você agora, apenas contavam os remos. Você se senta, observa o mar. O céu está limpo e as estrelas são afiadas como espadas paradas no ar. Você tenta se distrair pensando em comida, mas o único aroma ao seu redor é mais uma vez peixe seco. A tentativa falha. Você pensa na sua cama, na sua vila, no cheiro do pão saindo do forno. Pensa em neve, em vinho, em silêncio que não dói. Depois pensa em coisas aleatórias, porque os remos são todos do mesmo tamanho. Como alguém decidiu que arenque era uma boa ideia? Porque a pele de urso tem um buraco bem no meio. Você deita de novo. Conta mais remos. Agora ao contrário. 23. 22, 21. Uma gaivota pia ao longe, como um juiz avisando que você perdeu a batalha. A insônia venceu, mas então, com o corpo aquecido pelo calor coletivo, o cansaço começa a pesar de novo. Você boceja. Seu olho direito fecha, depois o esquerdo. A mente ainda tenta resistir. Ela sempre tenta. Mas o corpo, gentilmente, vai se desligando. Quando você finalmente escorrega para o sono outra vez, está sonhando com remos. Eles te balançam como um berço de madeira, sal e paciência. Desta vez você dorme mais fundo e sonha com uma coisa estranha. Valhalla. Não o salão glorioso que os scouts descrevem com banquetes eternos e batalhas gloriosas. No seu sonho, Valhalla é um quarto pequeno, com um colchão que não range, uma janela que fecha e um cobertor que abraça. Mas o que realmente te impressiona no sonho é que ninguém está fedendo a peixe. Você acorda sorrindo por 2 segundos. Depois vem o espirro, forte, catártico, seguido de outro e outro. Você está resfriado, naturalmente. Dormir por dias em um barco úmido, exposto ao vento do norte, com a pele encharcada e metade do corpo encostado em metal, gelado, sim, talvez tenha contribuído. Você tenta se sentar,
mas sente o peso na cabeça. Seus olhos ardem, seu nariz escorre, sua garganta parece ter sido arranhada com espinhos de pinheiro. Um guerreiro ao seu lado nota seu estado, dá um leve tapinha em suas costas e diz algo em tom tranquilizador. Provavelmente vai passar, ou não morra agora. Você se enrola na pele de urso, ela ainda cheira a urso molhado, mas agora você não tem mais força para se importar. O navio balança, você se deixa embalar entre um espirro e outro, como um bebê febril em um berço de madeira e arrependimento. Historiadores reconhecem que doenças respiratórias eram comuns em embarcações expostas, e os vikings, apesar da fama de bravos, não tinham antigripais, nem lenços, nem chá de gengibre com mel. Tinha urro, paciência e, quando dava tempo, um pouco de hidromel. Você tenta dormir de novo, mas o nariz entupido transforma sua respiração em um espetáculo desconfortável. Você alterna entre abrir a boca, o que seca a garganta, e virar de lado, o que causa vertigem. Seu corpo está cansado, sua mente febril. Você entra e sai do sono como se estivesse flutuando em neblina espessa. Você sonha de novo, desta vez com um salão de pedras aquecido por um fogo central. Um guerreiro te entrega um lenço, outro te oferece chá. E uma mulher, talvez uma deusa, talvez só uma lembrança, embala sua cabeça no colo e diz: descansa, já chega de remar. Você acorda com os olhos úmidos, talvez do sonho, talvez da febre, ou da brisa cortante que nunca dá trégua. Seu ombro dói, seus pés estão gelados, sua alma parece embalada em lã áspera, e mesmo assim, você sorri, porque o corpo já se entregou, e isso, de algum modo, é reconfortante. Você fecha os olhos outra vez, e mesmo congestionado, mesmo quebrado, você adormece. Porque no barco viking, dormir doente ainda é melhor do que não dormir. E sonhar, mesmo com febre, ainda é sonhar. Você sente o cheiro da costa antes de vê-la. Um cheiro diferente, de terra, de madeira queimada, talvez de fumaça vindo de uma cabana ao longe. Seus olhos ainda estão meio grudados, a garganta arranha como pedra e sua cabeça pesa mais que um machado de 2 mãos. Mas algo está mudando. O barco desacelera. O barulho do mar agora é interrompido por vozes que não pertencem à sua tripulação. Você se senta devagar, o corpo reclamando em todas as juntas. Olha ao redor. Outros também despertam, confusos, desconfiados. Um deles murmura que talvez tenham chegado. Outro pergunta se ainda estão vivos. A resposta para ambas as perguntas é um talvez coletivo. A embarcação encosta na margem. A água é rasa, barrenta. À frente, uma vila pequena, algumas tendas, crianças correndo, cheiro de peixe fresco, o que curiosamente é menos ofensivo do que o peixe viking de barril. Vocês chegaram. Não há festa, não há música, não há trombetas anunciando heróis, apenas silêncio respeitoso e algumas pessoas olhando com expressão de: quem são esses e por que estão todos tossindo ao mesmo tempo? Você se levanta, dá os primeiros passos com dificuldade.
Suas pernas não sabem mais o que fazer com o chão firme. Um guerreiro tropeça em uma pedra. Outro agradece aos deuses, murmurando algo sobre terra seca e pão quente. Você olha para trás, para o barco, aquela estrutura comprida, molhada, gelada, que foi seu mundo por dias, talvez semanas. Você sente algo estranho. Não saudade, mas reconhecimento. Aquilo ali foi um lar improvisado, um caixote flutuante onde você dormiu, sonhou, espirrou e compartilhou calor com desconhecidos que agora parecem quase irmãos. Historiadores dizem que para os vikings, chegar a um destino era só uma pausa. O próximo conflito viria em breve, a próxima travessia também. Mas para você, hoje, não há pressa. Você caminha até um pedaço de madeira estendido como banco e senta. O sol toca seu rosto com uma delicadeza que o norte raramente permite. Você fecha os olhos, escuta risos ao longe, alguém assando algo que não parece peixe, e pela primeira vez em dias, você se sente seco. Você reclina a cabeça, sente o cheiro de fumaça, de pão, de lenha. Alguém diz que vão montar acampamento. Alguém fala sobre reforçar as velas. Mas essas vozes parecem muito distantes agora, porque você está deitado, em terra, de olhos fechados, e finalmente dormindo como alguém que não precisa mais contar remos, nem afastar mosquitos, nem ajustar a pele de urso escorregadia. Você só dorme. Agora você está longe do convés úmido, longe do barulho das ondas, do ranger da madeira, das gaivotas incansáveis. A brisa que sopra sobre seu rosto é leve, morna, e cheira a terra molhada e folhas secas. Seu corpo começa a soltar o peso dos dias passados em movimento. A rigidez dos ombros cede. Os dedos dos pés se espreguiçam dentro das botas já secas. O ar entra pelas narinas e sai devagar, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Você ouve ao fundo o crepitar de uma fogueira e, mesmo de olhos fechados, sente a luz dela dançando por baixo das pálpebras. Não há urgência, não há frio, ninguém te chama, ninguém ronca. Pela primeira vez, o silêncio não é vazio, é inteiro. Você deixa que seus pensamentos se dissolvam como névoa sobre o fiorde. Um a um, eles evaporam, e o que sobra é só presença. O calor do corpo, o ritmo da respiração, a certeza reconfortante de que neste instante tudo está onde deveria estar. O barco partiu, mas você ficou, e aqui, envolto por terra, vento e cansaço vencido, você fecha os olhos para valer e sonha com coisas simples, uma cama macia, um cobertor que não escapa, um travesseiro que não te desafia e um céu limpo onde nenhuma gaivota tem pressa. Agora você dorme, e dorme bem.